Vamos agora falar daquela fantasia trevosa do mal, adolescente, de Bastard, que na verdade não é bem isso, né? Bastard conta a história do Dark Schneider, que é um mago fodão, e ele foi aprisionado por uma galera porque ele dava um monte de dor de cabeça. Aí a galerinha do mal, trevosa, resolveu trazer o Cthulhu de volta, basicamente isso, né? Um deus maligno. E aí eles têm que trazer de novo, quebrar o lacre, literalmente inclusive, pra trazer o Dark Schneider de volta e bater na galerinha do mal, porque ele é do mal. Cara, eu tenho problemas com ele. E eu já vou começar dizendo que eu nem precisei ver tudo pra conversar sobre. E sim, eu vi até só a primeira metade dessa temporada. Essencialmente, 2, 3 arcos, eu não lembro exatamente aonde parou. Eu fui até o amigo ninja que parece o Guts dele. E quando chegou nesse momento, eu brochei. Eu fiquei chateado. Eu falei, pô, perdi a vontade de ter essa experiência edgelord maneirística que não é necessariamente tão maneirística assim. Bastard já é uma história que tem alguns probleminhas, porque ela é datada. É um mangá da década de 80. E naquela época, quando você pega até o primeiro anime, você fala, eu entendo isso daqui. É uma experimentação. É uma década onde... É um momento da história onde a gente não tinha, por exemplo, Devil May Cry como o símbolo do edgelord legal. Ele era violentão. Ele tinha, sei lá, algumas referências ali a Berserk, por exemplo, ou outras coisas de Dark Fantasy da época, e ele fez um certo nome no seu tempo, e ele pôde existir fazendo muita violência, sexo e rock and roll, do qual rock and roll acho que tá meio em falta, mas tudo bem. E eu entendo que ele tem um determinado ponto e trejeito que, cara, hoje em dia não funciona muito bem. As coisas parecerem quererem enaltecer demais só o ponto base do estereótipo, ele não necessariamente é tão legal. Ele não é tão interessante porque ele não te amarra de uma forma cativante para o decorrer da história. Ou como ele consegue ser dinâmico em decorrer um acontecimento, decorrer a ação. Quando ele fica utilizando muita frase de efeito, muito diálogo expositivo para explicar poderzinho, muitas cenas truncadas e paradas, e de uma produção que necessariamente não é tão bom. O Liden Film estava literalmente dividindo o pote de miojo com tanto anime nessa temporada. Se eu não me engano, ele tá fazendo mais 2, então não era o projeto que eles iriam se dedicar mais. E quando você vai jogando tudo isso no pacote, você vai vendo que ele não é nem tão legal assim. E não é por falta de tentativa de outros aspectos que geralmente eu não elogio tanto, porque não sobressai tanto. Até porque quando só a dublagem sobressai é porque tem alguma coisa de errado, não porque os dubladores geralmente não trabalham bem. Muito pelo contrário, é porque eles trabalham tão bem e tantos elementos trabalham bem juntos que a própria dublagem meio que é mais um elemento bom aqui. De um projeto que é bom. Aqui meio que é o que sobrou, cara. A trilha sonora do Takanashi, que tá incrível, que tá realmente heavy metal, com os dubladores fez o negócio de fato ter uma dinâmica, mas, poxa, do lado Dark Schneider, sendo inclusive muito bem dublado, não só no japonês, mas no português também. A dublagem portuguesa ficou maravilhosa, porque ele pegou toda a quinta série e jogou lá pra cima. E você fala, poxa, que legal, eu gosto dessas vozes, eu gosto dessas interações, mas o texto é simplório. Os conflitos são simplórios. O que eles estão conversando em questão é extremamente simplório. E ele foi feito para ser isso, só que, poxa vida, dá para você criar mais dinâmica, deixar a coisa mais fluida, a coisa mais funcional. E eu senti que você simplesmente fazer o que já era feito antes, só que com uma qualidade até um pouco mais questionável, porque a moto tá passando na rua. E antigamente, até o primeiro anime de Berserk, de Bastard Berserk, meu Deus do céu, de Bastard, ele tem até algumas questões de técnicas de produção,
até melhores do que esse daqui. Então você olha e você fala, poxa, se é a mesma coisa, e eles nem revitalizaram tanto, eles revitalizaram mais um character design mais pro atual, mas o antigo também tinha o seu charme, a sua identidade. Eu não entendo exatamente pra que fazer esse projeto. Você é basicamente fazer o Ctrl+C, Ctrl+V, só que um pouquinho mais atualizado de visuais ou com alguns efeitinhos mais HD, vamos dizer assim, de magia ou utilização de 3D, que também não é bom. Então é um projeto que eu olho e falo, pô, você tá meio sem alma, cara. Você não tem o porquê existir. Você não tá agregando algo novo, você não tá fazendo algo novo, você literalmente tá recriando o que já era o anterior. E um pouquinho mais sem graça. É mais ou menos o que Orphan sofreu. Só que o anime novo de Orphan é tão ruim que não cabe nem a comparação. Bastard teve uma readaptação ok, né? Um remake ok, comparando com o antigo, e como ele não revitalizou todo o andamento da sua narrativa, ficou ainda, tipo, muito fácil de ser comparativo. Até mesmo todos os quês de fazer a parte sexual da história ficou meio boba. Eu até brinquei falando que tem certas cenas que eu falei, poxa, isso daqui é um Love Hina. Isso daqui não cabe ao contexto. Pô, porque se ele é o cara marrento e malandrão que já comeu uma galera e ele é todo cheio de marra, de repente ele começa a agir meio adolescentinho, meio bobinho, ou até os personagens começam a agir cheio de estereótipos, fazendo coisas que você fala, pô, eu já vi isso em Toloveru, por exemplo. Eu já vi essa mesma piada em outra obra que é de etizão genérico. E esse é um ponto que Bastard que incomoda bastante. Ele querer ser adultão demais e falar sobre sexo, violência e rock and roll não é tão interessante. Simplesmente só não é tão interessante. Uma das únicas coisas que mantém você na obra, como eu falei, é a dublagem. Porque a dublagem em português tá maravilhosa, tá fantástico. E todo mérito pra eles, porque eles tentaram pegar essa farofa e temperar ela da melhor forma possível. Mas chega um momento que cansa. Tipo, ele começa a andar num lodo onde a perna começa a ficar mais pesada e ele começa a perder os cartuchos criativos de fazer piadas, ou fazer cenas, ou fazer esse Dark Schneider ser o cara super marrento. E ele começa meio que rodar pneu na areia e começa a ficar chato. Por isso que eu não terminei, por exemplo. Porque eu falei, poxa, eu já entendi os seus moldes, eu já entendi as suas propostas, eu já entendi que você quer ir lá enfrentar um cara que é tão trevoso e dark como você, e você vai tão trevoso dark quanto ele, e você vai ficar medindo o quão trevoso dark vocês são, e você vai ganhar dele, porque você é um mago fodão que tem mana infinita e que tem uns poderzão muito louco de fogo. Então, meio que fica só medindo o tênis nesse processo todo, e ele não faz nada lá muito criativo além disso. Ele me cansou. Ele não soube ser dinâmico e perdeu uma boa oportunidade, porque, poxa, se você tá trazendo essa obra e revitalizando para os dias de hoje, você podia tornar tudo muito mais dinâmico, utilizar de muito mais tecnologia para você conseguir fazer a sua produção. Mas, infelizmente, é mais do mesmo, basicamente se revitalizando em seus visuais e não pela sua história, pela sua narrativa e pela forma de contar essa história. Então ficou meio, tipo, bobo. No final do dia, só fiquei sem gás, fiquei sem combustível pra continuar vendo. E ele, pra mim, meio que só existiu. Eu entendo quem queira entrar ali e se divertir, ver todo esse pastelão acontecendo e sem pensar muito. Mas, olha, sinceramente, ele pode começar a te minar. Ele pode começar a comer a sua vontade de continuar na história, porque é a mesma coisa acontecendo. Então, foi uma pena. Eu gostaria de ter aproveitado muito mais essa história, e pra mim só não foi tão legal. E, pô, Liden Filmes não dava pra pegar um projeto desse. Eu sei, a régua tá meio baixa, eu sei que tem outras coisas como Orphan
e o Shaman King que recebeu o remake, e esses remakes não, eles estão honestamente piores do que esse remake de Bastard, mas ainda assim, pô, se é pra fazer um remake que faça algo muito mais interessante e que tem um porquê de ser assistido. Inclusive, se você quer ver Bastard, vai ver o antigo, vale muito mais a pena. Ele já é datado por, por todo o seu visual e por toda a sua estrutura, mas pelo menos é legal pra você abraçar um pouco de uma época lá de 80 e pouco, de como os animes nessa pegada eram feitos, e vale uma experiência que não necessariamente acho que vale. Por conta disso, eu vi até o episódio 5, eu vou dar um 4. Não achei que era a coisa mais terrível do universo, mas eu acho que a coisa mais chata, a pior coisa dele foi ele se tornar um pouco redundante e sem graça ao longo do caminho. É uma pena. Eu gostaria que esse projeto fosse mais cativante. E eu gosto da piada da quinta série. Eu gosto da piada da farofa, dele ser o cara trevoso e malvado e marrento, e fazer caras e bocas e soltar gargalhadas do nada. É legal, mas perdeu a graça ao longo do caminho. É uma pena.